Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Paulo defende o seu apostolado, a sua autoridade apostólica. Verso 1 e 2, 2 Coríntios 10, verso 1 e 2. Eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente ousado para convosco, sim, eu vos rogo, que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Na outra tradução, além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me vejam obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Amém? Então, a partir desse capítulo 10, nós vamos ver que Paulo vai descrever um pouco do seu ministério, da sua luta, diária, daquilo que ele sofreu por Cristo, e vai defender também sua autoridade de apóstolo, porque havia alguns irmãos na igreja de Corinto que duvidavam do seu apostolado, diziam que ele era um falso apóstolo, que ele não era um verdadeiro apóstolo, que ele era um falsante, que ele era um homem que andava segundo o mundo, segundo a carne. Olha as acusações que estavam acusando o apóstolo Paulo. Mas aqui ele vai dizer que ele preferia ir na igreja, visitar a igreja de Corinto, no espírito de mansidão, de humildade, do que no espírito de ousadia, para corrigir aquele pessoal, aquele povo que estava andando de uma forma errada. Então Paulo estava sofrendo acusações gravíssimas. Agora imagina você, um dos maiores apóstolos da Bíblia, dos maiores líderes da igreja, sofrendo essas acusações. Não é novidade, porque se o Senhor da igreja, que é Jesus, sofreu acusações mais graves ainda, a gente lê lá no tribunal, quando ele estava diante de Anás, Caifás, diante de Herodes, Pilatos, as pessoas inventaram, disseram tanta mentira contra ele. Então isso não é novidade. Por isso, se a gente vê, por exemplo, só vou dar um exemplo, um pastor sendo acusado na televisão, talvez por motivos, mas talvez não. Talvez a mídia, o mundo, o diabo quer envergonhar aqueles que servem a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o inimigo não mudou suas estratégias, ele continua perseguindo o povo de Deus. Aqui nós vemos a batalha que o apóstolo Paulo estava travando contra os falsos cristãos de Corinto, uma batalha espiritual. Nós vamos ver isso no terceiro versículo agora. Glórias a Deus. Terceiro versículo. Do terceiro até o 6. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então Paulo está dizendo, olha, embora andando na carne, estando na carne, estando no mundo, não lutamos segundo as armas do mundo, segundo as armas da carne. Essas não são as nossas armas, As armas da carne são as armas que os estados usam, que os países usam, que a polícia usa, que o ser humano usa.
armas da carne, armas que até tem poder, né? De matar, de trazer sofrimento, ou de defender, ou atacar, tanto para o bem quanto para o mal. Só que existem armas espirituais, essas sim são as mais poderosas, né? Porque são armas concedidas por Deus. Então Paulo está dizendo, olha, embora andando na carne, eu não luto com as armas da carne. Então vocês dizem que eu ando através do mundo, né, que eu sou mundano, meu procedimento é mundano, é carnal. Até ando na carne, mas não luto segundo a carne. Quer dizer, eu sou carne e osso. Vocês querem que eu seja espírito? Eu sou corpo. É igual antigamente, pregava em outro ministério, e tinha uns que falavam que na igreja deles não podia pregar na carne, tinha que pregar só no espírito, né? Aí a gente para pensar, mas quem prega é a carne, não é o espírito. O espírito nosso não prega, a nossa boca, o nosso corpo que Deus usa, a nossa carne. Carne no sentido de corpo, não no sentido de pecado. Então, mesma acusação recaía sobre Paulo. O homem carnal, o homem mundano, né? Talvez eles queriam um fariseu, não sei, para ser seus líderes. Paulo tinha um procedimento simples, humilde, né? Talvez não agradava os cristãos ricos da igreja de Corinto. Então ele era acusado de vários tipos de coisas diferentes. Mas ele diz, olha, eu ando na carne, mas não luto segundo a carne, com as armas da carne. Até porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, diz a Bíblia lá em Efésios 6, mas é contra as potestades. E quais são as armas que nós temos? Está lá em Efésios 6 também, a armadura de Deus, a espada do Espírito. Crianças, por favor, olha aqui. Crianças, só desenhar. Então, as armas nossas são espirituais, é o escudo da fé, a espada do Espírito. Aleluia. São as armas do cristão, porque as nossas armas não são carnais, da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, ou seja, para destruir fortalezas. Nós vemos aqui também anulando o nosso sofisma. Mas o que é essa palavra difícil, né? Sofisma, que está na Bíblia, né? O que é anulando o sofisma? Não sei se está na Bíblia dos irmãos. Essa palavra também são pensamentos, ideias, especulações, raciocínios, filosofias, falsas religiões, são as fortalezas ideológicas, as quais os seres humanos usam como barricadas para se colocarem contra Deus e o Evangelho. Então, sofismas, na verdade, são a cultura do mundo, né? Essa cultura a qual o mundo está contra o Evangelho, contra Deus. Então Paulo está dizendo no verso 4, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nosso sofisma. O que é isso então? São pensamentos, ideologias que vão contra o Evangelho. Quais, por exemplo? Vamos falar da nossa época, né? Quais pensamentos, quais ideologias são contra o Evangelho? O machismo. O que é o machismo? É o homem achar que é o bambambam e a mulher não é nada. É uma ideologia contra a Bíblia. O feminismo também. São aquelas mulheres que acham que são as bambambãs também, né? Que não dependem de ninguém. Outra filosofia, outra sofisma, né? Que é contra o Evangelho. A filosofia homossexual, do LGBT, em que essa prática é normal, né? E é até permitida pela Bíblia, né? É um pensamento contrário à Bíblia, ao Evangelho. E existem vários, né? Se nós vemos no mundo promete que dinheiro traz felicidade, né? Só que através do Evangelho nós quebramos esse sofisma, nós destruímos essa fortaleza da avareza, essa fortaleza maligna, né? Então Paulo está dizendo, as armas do Evangelho são poderosas, por quê? Porque não só atingem o corpo, elas atingem o pensamento da pessoa, o coração da pessoa, o pensamento dela que está errado, que está inserido numa cultura
e no mundo que é contra Deus, ela quebra essas barreiras, quebra esses pensamentos errados e dá a essa pessoa a mente de Cristo, dá a essa pessoa o conhecimento da verdadeira vontade de Deus para combater e vencer essas vontades e pensamentos e filosofias que estão inseridas no mundo. Então isso é sofismas, né? Então o Evangelho, ele também é uma arma que penetra na mente do homem, né? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. É o que está escrito aí. Palavra difícil você perguntar, a maioria quase não sabe, mas esse é o significado dessa palavra. E a fortaleza aqui não está falando de uma fortaleza literal, de uma fortaleza visível, né? Mas é uma fortaleza mental, que está na mente das pessoas. É uma fortaleza que as impede de crer no Evangelho, de confessar Jesus Cristo, de servir e amar a Deus. É uma fortaleza em que o diabo, o mundo cria na mente das pessoas para não se entregar totalmente a Deus. Aí nós vemos a dificuldade que é para evangelizar, para pregar, para uma alma se converter, é por causa exatamente disso, né? Cada vez que a Bíblia diz que o mundo passa, vai ficando pior, o amor vai se esfriando, as iniquidades se multiplicam, e cada vez essas fortalezas se tornam mais fortes na mente do homem, né? Hoje eu vi na internet algo que me deixou preocupado, não por causa de mim e dos irmãos, porque nós sabemos que, graças a Deus, né, que Deus nos guarda, que o céu pode desabar e nós vamos continuar na igreja, né? Mas eu vi algo terrível. Os arqueólogos descobriram uma Bíblia de 1500 anos atrás. Só que essa Bíblia tem um livro chamado Evangelho de Barnabé junto com ela. E nesse Evangelho diz que Jesus não foi crucificado. Foi Judas Iscariotes no lugar dele. E que Jesus não é o Filho de Deus, era somente um profeta. Aí você fala, mas isso não vai afetar a nossa fé? Não vai. Mas quanta gente vai ser afetada por isso, né? Quanta gente que já é incrédulo vai ficar mais incrédulo ainda, né? Quanta gente que já acha escândalo no Evangelho, e realmente muitos dão escândalo, né? Mas não é por culpa do Evangelho, mas dos evangélicos, né? E vão usar isso como um pretexto, como uma desculpa para não se converter, né? Quantos que já falaram que a Bíblia não é verdadeira, vai ser um motivo a mais para chapotar, né? Para zombar de Cristo, né? Não vai afetar nós, mas num contexto geral pode afetar nossas famílias, pode afetar pessoas que a gente ora para ser salvo. Então nós temos que orarmos, porque Paulo diz, nós temos uma arma mais poderosa do que essa arma do diabo. A arma do diabo é a mentira. Ele é o pai da mentira. João 8,44 diz. Aleluia, então, glórias a Deus. todas essas coisas que estão acontecendo no mundo aí, é cumprimento da palavra de Deus. Haverá falsos profetas, falsos cristos, falsos sinais, né? Imagina um livro desse quando cair na mão realmente do povão. Quando cair na mão de um ateu, né, que não acredita em Deus. Então, somente as armas espirituais, as armas do Senhor para destruir esses sofismas, né, esses vãos pensamentos, essas filosofias ideológicas, né, essas fortalezas, né, religiosas também, porque sofisma também diz de fortalezas religiosas. A fortaleza religiosa ainda é pior também do que da cultura, porque se você for lá do outro lado do mundo, onde tem o islamismo, lá eles matam em nome de Alá, e vai falar contra, e vai tentar convencer de que eles estão errados, você morre. Por quê? Porque é uma fortaleza já que não está ali há 10 anos, não está ali há 1 ano, já está ali há séculos e séculos já, desde o ano 500 depois de Cristo, ou seja, mais de 1500 anos já. Essa fortaleza está cada vez se fortalecendo mais, né? Mas um dia, graças a Deus, Deus vai derrubar tudo, diz a Bíblia. Amém. Amém. Todas essas fortalezas e lugares altivos, o Senhor vai derrubar. Então, essas filosofias, né? Eu sou bonzinho, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. É uma sofisma, né? Não é um pensamento que ensina a Bíblia. A Bíblia ensina que todos pecaram. Então quem pensa dessa forma pensa vã. Pensamento errado, né? Ou eu vou para o céu porque eu vou reencarnar novamente, ou vou para o purgatório, Então nós vemos que o inimigo, no decorrer do tempo, criou vários subterfúgios, vários
pensamentos na mente do homem, várias filosofias vãs, para quebrar a verdadeira palavra, né? Para enganar o povo, né? Porque existe uma só verdade, mas mentira existe um monte, né? Quanto mais existir, é melhor, porque é mais confusão ainda, né? Mais confusão haverá na mente do povo. Nós vemos também sofisma na escola. As crianças, desde cedo já, são doutrinadas que o homem veio do macaco e que a Terra foi criada num Big Bang, né? Veio de uma explosão. Você pode achar, mas isso não influencia eu. Mas elas influenciam. Querendo ou não, se os pais vão ficar em cima, não ensinar, vai influenciar depois no futuro. Vai influenciar, vai levar, talvez até para um ateísmo, da pessoa não acreditar em Deus. Acreditar mais na ciência do que em Deus. Então temos que tomar cuidado, Paulo disse. Use as armas espirituais. Quais são as armas espirituais? Palavra de Deus, a oração. São as duas armas que nós temos que usar, que temos que falar às crianças, falar à nossa família, falar ao povo, porque são as únicas armas que podem quebrar todas essas ideologias, né? Pode anulá-las para levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Olha lá, versículo 5 que vai dizer: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está vendo que a luta principal é no pensamento? Talvez a gente ache que é na nossa emoção, no nosso coração, mas o pensamento está a luta também. Uma luta terrível no nosso pensamento. Então as armas espirituais, que são a Bíblia, a oração, a fé, o escudo da fé, são armas poderosas para quê? Para quebrar sofismas e todo orgulho, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, né? Que se levante contra a Bíblia, que já são todos esses exemplos que eu citei para os irmãos, né? No campo religioso, no campo secular, do mundo da cultura, no campo até da escola, né? Para as crianças, no campo da política, em todos os campos, o inimigo mina a mente das pessoas com engano, né? Constrói muros, fortalezas, para impedi-las de se chegar ao conhecimento de Deus, né? Ao conhecimento de Cristo Jesus. E a principal coisa que existe nesse mundo é o conhecimento de Deus, né? É o conhecimento do Senhor. Lá em Oséias capítulo 1 diz: o Senhor tem uma contenda com a terra. Qual que é a contenda? Que o homem não quer conhecer Deus. Vamos lá para os irmãos ver como que é sério isso. Oséias capítulo 4 verso 1 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídio sobre homicídio, né? Oséias 4, versículo 2 somente. Então parece que é o jornal aqui, né? Jornal da Band, da Record, da SBT, da Globo, está sendo falado aqui no que acontece nesse planeta. Só permanece a mentira, o roubo, a palavra falsa, o adultério, o homicídio, né? O furtar. Isso que tem acontecido nesse planeta. Porque o homem não quer o conhecimento de Deus, né? Não quer conhecer o Senhor. E lá em Romanos capítulo 1 diz: porque o homem não se importou em ter conhecimento de Deus, Deus o entregou às paixões infames. Está lá em Romanos capítulo 1. Eu vou ler rapidamente só para complementar o texto, né? Romanos 1. Romanos capítulo 1. Verso 28, ó. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Está vendo a gravidade disso, como que é? Romanos 1, 28. 1, 28. O inimigo sabe que quando as pessoas se afastam do Senhor, não buscam o verdadeiro conhecimento, o que acontece? Destruição. Está lá em Oséias, não vou voltar lá de novo, mas o meu povo
foi destruído porque faltou conhecimento. Então, essas sofismas, esses pensamentos, eles estão bombardeando, né? Se na época de Paulo já acontecia, imagine hoje, né? Hoje é um bombardeio, através da televisão, através da internet, nas escolas, até mesmo em muitas igrejas, pessoas em vez de pregar a palavra estão pregando ideologias, políticas, coisas científicas, psicológicas, se esquecendo que a fé é maior que tudo, né? Amém. Graças a Deus. Fé na palavra de Deus. Então nós vivemos numa época difícil, numa época em que precisamos usar as armas de Deus para quebrar todo orgulho que se levanta, né, toda sofisma que está contra o verdadeiro conhecimento de Deus e levando cativo, né? O texto, voltamos lá em Coríntios 10, né, 2 Coríntios 10, 5, a parte B do versículo diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é cativo? Cativeiro, né? É você pegar todos os seus pensamentos e levarem cativos, dobrarem eles diante da obediência de Cristo. Por exemplo, só vou dar um exemplo, os irmãos vão entender. Alguém te faz um mal. Alguém faz um mal, te prejudica, e você tem aquela vontade de pagar o mal com o mal, né? Talvez falou mal de você, aí você vai querer falar mal também, ou talvez te ofendeu, ou te fez alguma coisa, comprou de você muita coisa e depois não pagou, faz algum mal para você, automaticamente sua natureza vai querer vingar-se, né? O que você vai fazer? Vai catar esse desejo, esse pensamento e vai levar obediente a Cristo. E Cristo ensina o quê? Não vingueis a vós mesmos, né? Amai, orai pelos que vos perseguem, amai seus inimigos. Então você vai pegar esse pensamento e vai levar ele cativo à obediência de Cristo e do Evangelho, né? Talvez você vai orar, Deus não vai ouvir sua oração, aquele pensamento, aquela voz que você sabe que não é a voz de Deus. Você vai cativar aquele pensamento a Cristo e dizer: a fé, o justo viverá pela fé. Você vai recorrer à palavra, porque na palavra nós temos o conhecimento de Deus, e vai vencer esse pensamento contrário. Vai levar ele cativo, todos os seus pensamentos, à obediência de Cristo, né? Então, todas as tentações, ciladas, se nós conseguirmos fazer isso, né, nós vamos vencer, porque a palavra de Deus é a nossa arma, é a espada do Espírito. Com uma espada eu posso tanto me atacar como me defender, né? Eu posso. A oração é o escudo da fé, que está lá em Efésios 6, né? Não vou nem ler o texto lá, mas lá fala da armadura do cristão, da armadura espiritual, onde nós estamos num combate, numa guerra contra as potestades malignas. Então essas altivez, esses sofismas se levantam contra o conhecimento de Deus, né? É igual nos Estados Unidos, né? Eles proibiram que a Bíblia fosse lida nas escolas. É proibido por lei. Proibido por lei. Só que aí você vai nas prisões, lá tem Bíblias, né? Quer dizer, nós vivemos numa sociedade totalmente hipócrita. Eu vou dar mais um exemplo para os irmãos. O aborto. Deus aceita o aborto? Que a mulher aborte? Não, porque está matando, né? Só que a nossa sociedade brasileira quer, não todos, né, mas uma minoria, quer aprovar o aborto, né? Até aquele deputado, não sei se os irmãos conhecem, Jean Wills, conhece? Aquele que apoia o homossexualismo, que até foi no Big Brother, e ele apoia o casamento homossexual. Olha que hipócrita aquele homem é. Ele colocou ali na internet, né, no negócio dele lá, que achou terrível aquele homem que morreu na pena de morte, né? Lá na Indonésia, né? Com certeza, nós não somos a favor da pena de morte. Mas ele é hipócrita, porque ele está lamentando a pena de morte e está querendo matar um monte de bebê no Brasil, dentro da barriga da mãe. Que hipocrisia, né? Que faca de dois gumes, né? Balanço de dois pesos, né? Então, é assassinato matar um homem condenado, que já está com 30, 40 anos, e um bebê só porque não nasceu, está na barriga da mãe, não é um assassinato? É o que então aquele ser? É o ET? Né? É um ser de outro mundo?
Então, irmãos, a nossa sociedade, nós vemos a hipocrisia dela. A hipocrisia dela. E o ser humano precisa recorrer à Bíblia, né? Porque a Bíblia nós vemos o conhecimento de Deus e podemos vencer toda essa hipocrisia, né? É a mesma coisa eu dizer que é errado eu matar uma criança, né? É errado matar uma criança. Mas um bebê dentro da barriga não é errado, né? Não é assassinato. Mas de acordo com a Bíblia, para Deus é. Porque lá nos Salmos diz que uma criança é formada desde o ventre já um ser, né? Deus escolheu Jeremias, foi aonde? Desde do ventre. E se tivesse sido abortado? E aí? O preço seria caro da mãe, seria? Seria muito caro. Então nós temos que tomar cuidado. Só nos Estados Unidos, irmãos, pode se espantar. Desde que a lei do aborto foi aprovada, mais de 40 milhões de bebês foram mortos. Foram mortos. Isso aí é consequência, sabe do quê? Do pecado, do sexo. Sexo fora do casamento, o adultério, antes do casamento, fornicação, traição. E as pessoas fazem isso para esconder, né, os seus erros. Né? Geralmente um casal é difícil fazer isso. Né? Pode até ter casos, mas geralmente é difícil. Então, essa sociedade ela é hipócrita, porque ela quer defender uma coisa, mas na verdade não defende, né? Porque se quer matar uma criança e quer defender um condenado à morte, qual que é a diferença? Os dois assassinatos, né? Tanto um como o outro é errado, né? Então, esses são os sofismas, né? São as sutilezas de Satanás. Versículo 6. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então Paulo estava pronto para punir, né, toda desobediência, para ver completa a submissão da igreja, né, a Cristo Jesus. Paulo sabia que a desobediência levaria eles ao buraco, né, à condenação, à destruição, né, ao julgamento de Deus. Porque a gente leu em Romanos, capítulo 1 e Oséias, capítulo 4, que se a pessoa não se importar em ter o conhecimento de Deus, ela vai receber o julgamento de Deus. O julgamento de Deus. E o julgamento de Deus não tem quem vai escapar, não tem quem vai livrar, né? Não tem quem vai livrar. Se quem livra-nos do julgamento de Deus é Cristo, se nós nos importamos em ter o conhecimento de Cristo, do seu Evangelho, então quem vai nos livrar da ira de Deus? E da ira do Cordeiro, né, como está em Apocalipse? Quem nos livrará daquele que está no trono, assentado no trono e da ira do Cordeiro? Ninguém poderá livrar. Verso 7. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo. Assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Olha que interessante, né? Cristo. Se vocês pensam que são de Cristo, Paulo estava dizendo na igreja de Corinto, beleza. Pense outra vez consigo mesmo, porque nós também, apóstolos, somos de Cristo Jesus também. Estão falando que nós não somos, que nós andamos segundo o mundo, segundo a carne. Mas, se vocês pensam que são de Cristo, pensem outra vez consigo mesmo. Nós também somos de Cristo, né? Isso existe hoje ou não? Não existe assim, talvez, nessa escala aqui, né? De vocês e eu, vocês pensar, será que o Roberto realmente é de Cristo? Ou será que realmente o pastor, será que realmente os irmãos são? Só nós, será que somos de Deus? Só que talvez não existe isso no nível de autoridade entre pastor e membros, como foi aqui no caso. Mas entre igrejas, existe isso ou não? Entre ministérios diferentes. Um acha que é de Cristo, aqueles outros não são de Cristo, né? Aqueles não são de Deus, né? Acho que nem para o céu eles vão, né? Nem vamos cumprimentá-los com a paz do Senhor, nem vamos considerar os irmãos, né? Então temos que tomar cuidado, né? Se nós pensamos que outra denominação ou que outros irmãos não são, devemos tomar cuidado. Porque somente Cristo, na verdade, e essa é a verdade nua e crua, sabe realmente quem é dele e quem não é, né? Nós não temos esse total poder de saber. Versículo 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor me conferiu, para a edificação e não para a destruição vossa, não
me envergonharei. Então a autoridade que Deus deu a Paulo, aqui está bem claro, né? Foi para edificar, não para destruir, né? Não para matar, para envergonhar, mas para trazer salvação, edificação ao povo do Senhor. Então, a autoridade que Deus nos dá não é para nós se gloriarmos, se orgulharmos, ou nos acharmos melhor, ou destruir, né? Mas é para edificar, né? É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, que não é para nós ganharmos dinheiro, não é para nada de benefício próprio, mas é simplesmente para edificar a igreja do Senhor Jesus na terra. Verso 9: para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas, né? Então, talvez alguns irmãos achavam que Paulo, quando ele estava presente ali, ele era humilde, né? Mas quando ele estava longe, mandando cartas, né, ele era corajoso, né? É isso que nós vemos no começo do capítulo, né? Mas ele está dizendo, não, as cartas que eu mando para vocês podem ser fortes, né? Podem ser cartas que querem te intimidar. Olha o verso 10, continuar. As cartas com efeito dizem, são graves, né? E fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível, né? Olha o que falavam de Paulo, né? Falavam que as cartas dele com efeito eram graves, eram fortes, né? Eram rígidas, mas pessoalmente ali quando ele estava entre eles, né? A presença dele era fraca, ele era de personalidade fraca, a sua palavra, ele era desprezível, né? Olha só, está aí no texto para os irmãos verem que não é pensamento meu, não é o que está na Bíblia, o que está escrito. Assim muitos da igreja de Corinto consideravam Paulo, né? Uma pessoa de presença fraca, de palavra desprezível, né? Assim como Jesus também foi, né? A Bíblia diz que Jesus era desprezado entre os homens, né? Era homem de dores e sofrimentos, experimentado no trabalho. Verso 11: considere tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presente. Quer dizer, o que nós somos por carta, né? Ou o que nós somos em Roma, nós vamos ser também em Corinto, né? O que nós somos em Jerusalém, nós vamos ser também na Arábia Saudita. Ou seja, nós somos a mesma pessoa em qualquer lugar, né? Vocês estão nos acusando de ser hipócrita, de ser duas caras, né? Por lá longe, né? Lá pelo telefone é corajoso, né? Podemos dizer na língua de hoje, né? Por telefone ele é bravo, mas pessoalmente não inspira nenhum temor, é fraco, é desprezível, né? Então isso eles estão falando do apóstolo Paulo, que haja vista, né? Foi o fundador da igreja de Corinto, né? Fundador, né? Imagina que ele dizia dos outros, então, né? Se do fundador diziam isso. Então, temos que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado para não julgar precipitadamente, né? As pessoas, né? Então, estavam fazendo isso com Paulo. Verso 12. Porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Então isso é muito perigoso que esse versículo 12 está dizendo. Paulo não ousava se classificar, se exaltar, né? Como alguns ali na igreja de Corinto que se louvavam, né? Se elogiavam, se gloriavam a si mesmos, né? Mas diante de Deus aquilo era insensatez, não era nada, né? Eles se comparavam com outros irmãos, com outras pessoas, né? E se a gente se comparar com outras pessoas é fácil, né? Mas a Bíblia, se você ler o Novo Testamento, ele ensina você se comparar, sabe com quem? Com Cristo, né? Então quando nós nos comparamos com Cristo, nós só temos uma frase: miserável homem que eu sou. Por quê? Porque nós temos que imitar quem? Se examinar de acordo com quem? Com Cristo. Para andar como ele andou, para buscar viver como ele viveu. Então a igreja de Corinto não se comparava com Cristo, ela se comparava com eles mesmos, entre eles. Aí eles se elogiavam, se vangloriavam, né? Mas se eles se examinassem de acordo com Cristo, cairia por terra aquilo. O que eu estou dizendo para os irmãos é bíblico, porque a gente vai chegar lá no capítulo 13 de Coríntios, de 2 Coríntios, Paulo vai dizer isso, ó. 2 Coríntios 13, versículo 5.
Só vou ler. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não, é que já estáis reprovados. Então é isso, né? Que Paulo vai ensinar para eles. Se examine não de acordo com o próximo, mas de acordo com Cristo, né? Busque seguir o exemplo de Cristo. Sejam imitadores de Cristo. Verso 3 agora. Verso número 3 diz assim: Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Interessante, né? Vamos ler de novo. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Então, marcação, Deus demarcou um limite, uma esfera de ação. O que significa isso? Significa que eles tinham um certo dom espiritual, né? Certa chamada, vocação missionária de Deus. E eles respeitavam aquele limite, não se vangloriavam por estar fazendo tanta coisa, porque era Deus que tinha dado aquele trabalho a eles, né? Eles estavam na vocação que Deus os chamou, né? E cada um de nós temos isso, irmãos, temos a esfera de ação, um limite, né? É muito bíblico isso, porque diz que uns foram chamados para 10, outros para 100, outros para 1000. A Bíblia diz também que uns eram para ser testemunhas em Jerusalém, outros em Judéia, outros até os confins da terra, né? Uns Deus chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores, outros para diáconos. Então, cada um exerce o seu chamado diante de Deus. É isso que Paulo está usando aqui, verso 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites, né? Como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, né? Limite. Limite é uma palavra que a juventude hoje não gosta, né? Principalmente a juventude, né? O limite. O que é o limite? Limite é até onde você pode ir e não passar dele, é o limite. Agora você vai pegar o carro, tem o limite, 60 por hora, 100 por hora, é a velocidade limite, máxima, né? Se você passar daquilo, você pode ser multado, você pode cometer um crime, né? Então, o limite é isso. Paulo tinha um limite, né? Ele não ultrapassava os seus limites, né? Deus tinha colocado limites a ele, né? Até Jesus também tinha limites, sabia da hora, né? Muitas das vezes ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Aí você vai ler o Evangelho e vai dizer, agora é chegada a minha hora. Então nós temos que saber o nosso limite, né? O que nós podemos fazer ou não fazer, o que nós conseguimos ou não. É mais ou menos aquele princípio lá do Eclesiastes, né? Se você tiver alguma coisa para fazer, faça conforme a tua força, né? Não queira jejuar como o pastor Josué jejua, não queira ler a Bíblia como o irmão lê, não queira fazer um trabalho como aquele outro irmão faz, porque cada um faz de acordo com o seu limite, né? De acordo com a sua força e com a sua fé. Então nós temos que nos parar de comparar ou querer competir com alguém e imitar Cristo e fazer de acordo com o nosso limite, né? Assim como Paulo procurava fazer, né? De acordo com o seu limite. Por que muita gente desvia, né? Por que muita gente se frustra, desanima? Porque quer ultrapassar o seu limite, né? Talvez quer ser um Abraão, quer ser um Jó, quer ser um profeta como Davi, como Jeremias, como João Batista. Aleluia. Acaba desanimando porque vê que não é dessa forma, né? Cada um é cada um diante do Senhor e você não deve passar o seu limite, né? Adão e Eva tinham um limite. Vocês podem comer tudo, menos daquela árvore, aquilo não. Foram passar, não foram? O que aconteceu? Não precisamos nem dizer o resto da história, né? Então existe um limite, né? E nós devemos respeitar e não ultrapassar o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, né? Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho
de Cristo. Verso 15. Não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Então, Paulo não se gloriava fora da medida, nos seus trabalhos espirituais, nos trabalhos alheios, mas ele tinha esperança que a fé daquele povo de Corinto crescesse, e ele ficasse alegre, engrandecido, alegre de ver aquele povo obedecendo e amando a Cristo Jesus. Verso 16. A fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Então, nós trabalhamos em campo alheio. O que é isso? Vou explicar. Nós já pregamos numa cidade onde o Evangelho é pregado, antes de nós nascermos. Então, é um campo alheio, não foi nós que começamos a obra, aqui no Brasil. Ela já vem de tempo. Paulo não. Paulo, diz a Bíblia, foi pregar em campos que não existiam nenhum Evangelho pregado. Não existia nenhuma igreja, nenhum pastor. Olha a dificuldade e a honra também que Paulo teve, de pregar o Evangelho aonde Cristo ainda não havia sido pregado. É por isso que ele diz aqui, a fim de anunciar o Evangelho além das fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Então, Paulo teve esse chamado de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, mas essa glória ele dava a Deus. Verso 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós vemos no verso 12 que a igreja de Corinto gostava de se gloriar, de se elogiar. Só que Paulo está dizendo no verso 17, se vocês se gloriem, glorie-se no Senhor, na glória do Senhor, no conhecimento do Senhor. Lá no profeta Jeremias diz, não se glorie o sábio na sabedoria, o forte na força, nem o rico na riqueza, mas aquele que se gloriar, se glorie no Senhor, em conhecer o Senhor. Essa é a verdadeira glória, a glória do Senhor. Verso 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Nós devemos louvar a Deus, mas haverá um dia, de acordo com a Escritura, não só nesse texto, mas entre vários, em que o Senhor vai louvar, vai confessar, vai elogiar, vai galardoar aqueles que foram fiéis na terra. Aqueles que, de acordo com o seu justo juízo, que sonda a mente e o coração do homem, vai louvar aqueles que fizeram de acordo com a vontade dele, a obra dele, que fizeram com o coração segundo o coração de Deus. Então esses receberão o louvor do Senhor. Então, o que é melhor? Receber o louvor do mundo, ou louvar-se a si mesmo, ou naquele maravilhoso dia receber o louvor que vem do Senhor? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o louvarei, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então Paulo está dizendo, não é aprovado quem a si mesmo se louva. Então se você vê pregadores, irmãos, cantores, crentes também, louvando-se a si mesmo, se elogiando a si mesmo, toma cuidado, porque não é aprovado quem a si mesmo se exalta, quem a si mesmo se louva, mas sim aquele que o Senhor louvar. Então é melhor se humilhar e ser exaltado por Deus, ser louvado por Deus, do que se exaltar, se louvar a si mesmo e naquele dia ser reprovado por Deus. É igual diz a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se louvava a si mesmo, eu não sou adúltero, eu dou dízimo, eu oro, eu faço isso, faço aquilo. E o publicano se humilhou, diante do Senhor. Quem que foi louvado por Deus? O publicano, Então, o que Paulo está ensinando aqui não é novidade nenhuma, o que Jesus ensinou. Só está repetindo em outras palavras, Vamos orar, agradecendo